Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal TechStation e vamos continuar aqui com a nossa série sobre Hyperland. Bom pessoal, no vídeo passado eu falei para vocês que o Hyperland estava em um momento de transição, né? Que ele teria uma grande atualização e que nessa atualização a principal novidade seria no seu arquivo de configurações principal, ou seja, o arquivo hyperland.conf, né? Esse arquivo hyperland.conf utiliza uma linguagem própria, que conhecemos como Hyperlang. E nessa nova grande atualização do Hyperland, esse arquivo seria completamente migrado para a linguagem Lua, consequentemente mudando o seu nome de hyperland.conf para hyperland.lua. E acontece que essa nova grande atualização do Hyperland acabou chegando muito antes do que eu imaginava, né? Pois eu postei a parte 5 num dia, e logo no dia seguinte, agora dia 11 de maio, já foi lançada essa atualização. Ou seja, a partir de agora, dessa versão 0.55, o Hyperland já espera que você utilize por padrão esse novo formato para o seu arquivo de configurações. O desenvolvedor do Hyperland disse que o hyperland.conf ainda vai ter suporte por pelo menos mais umas 2 ou 3 versões, porém, depois desse período, você obrigatoriamente vai ter que começar a utilizar esse novo formato de arquivo, tá? Então, nesse vídeo aqui, eu já quero mostrar para vocês como funciona esse novo arquivo, quais as principais diferenças dele em relação ao hyperland.conf e como é que você pode adaptar as suas configurações atuais do hyperland.conf para esse novo arquivo hyperland.lua, tá certo? Então, vou começar aqui abrindo a minha configuração atual do meu Hyperland, code.config/hyper-hyperland.conf. Então aqui nós temos o arquivo de configurações que já editamos diversas vezes aqui nessa série de vídeos, né? Se você instalou seu Hyperland antes dessa atualização, a estrutura desse arquivo hyperland.conf vai ser exatamente a desse meu que está aparecendo aqui. Lógico, pode ser que alguma coisa ou outra seja diferente no seu, por conta das suas preferências, né? Por exemplo, você pode ter definido aqui outras teclas de atalho para os seus programas. Você pode ter definido aqui, por exemplo, um outro navegador de internet, um outro gerenciador de arquivos, mas de um modo geral, a estrutura desse arquivo vai ser exatamente a mesma. Ou seja, ele começa aqui com uma seção onde você configura os seus monitores, depois ele tem uma seção para você definir os seus programas, depois ele tem uma seção para você configurar quais programas você quer iniciar junto com o sistema, depois ele tem uma área reservada aqui para você definir variáveis de ambiente, né? Mas para metade do arquivo, ele tem uma seção gigante aqui, onde tem principalmente questões visuais, né? Como você personalizar as bordas das janelas, adicionar efeitos de sombra, de blur, controle de animações também, né? Toda essa parte visual aqui a gente ainda não explorou nessa série de vídeos, vai ficar para vídeos futuros, tá? Descendo mais um pouquinho aqui, ele te dá algumas configurações para o seu teclado, depois a seção de key bindings e, por fim, uma seção de regras de janelas, né? Isso daqui a gente também não viu ainda. É uma coisa que vai ficar para vídeos futuros. Mas o que eu quero que você repare, por enquanto, é na estrutura desse arquivo, né? Como que as coisas são ordenadas aqui. E se você instalar o seu Hyperland hoje, ou então você atualizar o seu Hyperland e deletar o seu arquivo hyperland.conf, o novo arquivo hyperland.conf que vai ser gerado para você é algo totalmente diferente disso aqui, tá? Eu tenho até um exemplo que eu salvei aqui na minha máquina virtual, que eu gerei em uma outra instalação, só para mostrar para vocês. Então, se você instalar o seu Hyperland hoje, o arquivo hyperland.conf que vai ser gerado para você é algo muito parecido com isso daqui. Ou seja, perceba que é um arquivo bem completo, né? Pois ele só tem aqui algumas teclas de atalho, uma listinha pequena de programas que ela vai ser de acordo com os programas que você escolher na tela de boas-vindas do Hyperland, né? Porque agora, quando você inicia o Hyperland pela primeira vez, ele exibe uma janelinha, né, para você escolher os programas que você quer usar, e ele vai gerar essa listinha aqui com base nas suas escolhas. Mas perceba que é um arquivo bem completo, falta muita coisa nele, né? E ele diz aqui em cima que esse arquivo é apenas um esboço e ele nunca deveria ter sido gerado. E aí, ao invés disso, ele recomenda que você utilize o novo arquivo .lua e passa aqui para você um link para você baixar um arquivo de exemplo. Só um detalhe, se você for começar a acompanhar essa série de vídeos hoje, no primeiro vídeo dessa série, eu vou deixar um link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá? Para que você possa baixar o hyperland.conf mais completo, como era antigamente, esse que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, se você for começar a acompanhar essa série a partir do primeiro vídeo, é importante que você faça o download desse hyperland.conf que eu deixei aí, para que você acompanhe até a parte 5. Depois, aqui na parte 6, você faz as alterações que eu vou fazer aqui, tá bom? Então, vamos supor que você tenha esse arquivo aqui
e ele te passa o link, né? Você pode clicar nesse link aqui, caso você utilize o VS Code, né? Pressionando a tecla Ctrl e clicando com o botão esquerdo do mouse. E ele já vai abrir para você aí o seu navegador nesse link aí que ele te passou. Então aqui nós temos o arquivo hyperland.lua. Você pode acessar essa mesma página, caso você não tenha esse link, pesquisando aqui por Hyperland Wiki, entrando na wiki do Hyperland, vindo aqui em Configuring, Start Here, e clicando nesse link aqui que ele te dá, né, para baixar o arquivo de exemplo. Clicando aqui, ele vai te jogar para aquela mesma página. E aqui você pode fazer o download desse arquivo de exemplo, clicando aqui nesse botãozinho, em Download Raw File. Clique aqui, ele já baixou. Vou abrir minha pasta de downloads. E aqui está o meu arquivo hyperland.lua. O que eu vou fazer é mover esse arquivo, então vou dar um Ctrl X e vou colar ele dentro do meu diretório .config/hyper, junto com o arquivo hyperland.conf. E o que vai acontecer é que da próxima vez que eu iniciar o meu Hyperland, ele vai primeiro procurar esse arquivo hyperland.lua. E apenas se esse arquivo não existir, aí sim é que ele vai utilizar o hyperland.conf, tá? E como esse arquivo aqui ele está cru, ou seja, eu acabei de baixar ele está com as configurações padrão, quando eu reiniciar o meu Hyperland, olha lá, ele voltou para as configurações padrão, ou seja, todas as teclas de atalho que eu tinha definido voltaram para o padrão, ou seja, para abrir o terminal agora não é mais o Windows e Enter, como eu tinha deixado antes, né? É o Windows e Q. Para abrir o gerenciador de arquivos agora é o Windows e E. Perceba que inclusive o tema voltou aqui para o tema claro, né? Isso porque aquelas variáveis de ambiente que nós tínhamos configurado no hyperland.conf não estão presentes nesse arquivo novo. Para fechar uma janela é o Windows e C. Se você testar o seu teclado aqui no terminal, você pode ver que ele vai estar errado. Por exemplo, eu estou pressionando o cedilha aqui, ó, tá saindo ponto e vírgula. Se eu pressionar a barra, não sai nada. Ponto e vírgula, sai a barra, né? Então tá tudo errado. Até isso daqui a gente vai ter que corrigir. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir esse arquivo para dar uma olhada, né? Então code.config/hyper/hyperland.lua. Fechar aqui o terminal e dando uma primeira visão nesse arquivo, você pode achar, caramba, tá tudo diferente agora, vou ter que aprender tudo de novo para começar a usar. E uma coisa eu te falo, apesar da linguagem do arquivo ser diferente, o estilo de declarações ser diferente, a estrutura geral do arquivo permanece exatamente a mesma do seu arquivo hyperland.conf. Ou seja, você começa o arquivo aqui com uma seção onde você configura os seus monitores, depois ele vem a seção onde você define os seus programas, depois ele tem a seção de auto start, variáveis de ambiente e assim por diante, né? Ou seja, ele segue a mesma ordem do arquivo hyperland.conf. E tal como o arquivo hyperland.conf, a primeira configuração que nós vamos fazer aqui é configurar o nosso teclado, né, para que ele não fique exibindo caracteres diferentes do que a gente está digitando, né? Então eu venho aqui e mudo já o layout de US para BR. Vou salvar o arquivo. Se eu abrir meu terminal de novo e pressionar aqui, por exemplo, o cedilha, já voltou a funcionar corretamente, né? Agora nós vamos configurar o nosso monitor. Então volto lá para cima, na parte do monitor. E por uma questão de comparação, eu vou abrir aqui o hyperland.conf ao lado desse arquivo, porque tem um detalhe importante aqui. code.config/hyper/hyperland.conf. Vou arrastar ele aqui para o lado direito. Uma coisa que eu quero que vocês reparem é no estilo de declaração, né? Anteriormente, no hyperland.conf, era muito comum a gente fazer isso daqui, né? Definir uma propriedade, colocar o valor de igual e na frente do valor de igual você colocar o valor dessa propriedade. No caso aqui, os valores, né? Porque tem propriedades que você especificava desse jeito aqui, dividindo por vírgula. Agora aqui no hyperland.lua, você define as principais configurações sempre fazendo uso de funções, tá? Como aqui a função monitor. E você acessa essas funções através desse objeto global aqui, desse HL, né, que vem de Hyperland. Então, por exemplo, essa configuração do monitor que você fazia anteriormente, como se você estivesse atribuindo valor a uma variável, agora você faz utilizando uma função. E os parâmetros que você vai passar para essa função são os valores que você quer adicionar aí na sua propriedade. No caso aqui do monitor, é a função hyperland.monitor. E aqui você vai passar os valores como parâmetro dessa função, né? Então, por exemplo, o nome do meu monitor é virtual-1. O modo de visualização, que como eu disse para vocês, é a resolução junto com a taxa de atualização, você vai colocar aqui e substituir esse preferred, né? Vai mudar aqui, no meu caso ali está 2560 por 1440, arroba 60 Hz, né? Porque eu estou na máquina virtual. O posicionamento é 0 e 0.
E o fator de escala que eu estou usando aqui é 1.25. Opa, 0.25. Lembrando que essa configuração aqui de monitor eu expliquei para vocês em mais detalhes na parte 2, tá? Então qualquer dúvida, você volta lá e assiste. Mas o que eu quero que você entenda aqui é principalmente essa diferença, né? Que agora, as principais configurações que você vai fazer aqui, você sempre vai fazer o uso de funções. No caso aqui do monitor, ele virou a função chamada monitor. E os valores, ao invés de você passar com um sinal de igual, você vai passar como parâmetros dessa função. O mesmo acontece, por exemplo, aqui na função env, né, onde você configura as variáveis de ambiente. Se você vê como era anteriormente, era desse jeito, né? Env igual, você colocava aqui na frente o nome da variável e depois o valor dela. Agora você passa essas duas informações como parâmetros de uma função que tem o mesmo nome, né? No caso aqui, env. Então, hyperlength.env, você chama a função env e passa como parâmetros dela, primeiro, o nome da variável que você quer alterar e depois o valor dela. Então, vamos dar uma olhada agora aqui nas variáveis dos programas. Se você reparar também, a diferença é pouca, na verdade, né? Porque só muda o estilo de declaração que você vai usar. Anteriormente, no hyperlength.conf, as variáveis você definia desse jeito aqui, né? Sempre colocando um cifrão e o nome da variável na frente. E o valor da variável você colocava sem aspas, né? Mesmo que seja um valor de texto. Agora, aqui no hyperlength.lua, você usa essa palavra reservada local para definir uma nova variável, e o valor da variável você define aqui como uma string, né? Ou seja, um valor de texto entre aspas duplas. Então, o que eu tenho que fazer aqui é basicamente pegando os valores daqui da direita e passando aqui para o meu hyperlength.lua. Então, o terminal já está correto, é o Kiri. O gerenciador de arquivos também está correto, é o Dolphin. O menu, eu estava utilizando o Rofi, né? Então eu tenho que passar o Rofi aqui também. Eu não estou utilizando o Hyperlauncher. Então, entre aspas, eu vou colocar o mesmo valor que eu utilizava aqui no hyperlength.conf. Rofi menos show the run. E essa variável Internet Browser eu que tinha criado, né? Então vou ter que criar ela aqui no hyperlength.lua também. Eu vou dividir melhor o espaço aqui, vou pular para a linha de baixo e eu mesmo vou criar essa variável. Então você usa a palavra reservada local, coloca o nome da sua variável, Internet Browser, igual, e entre aspas você coloca o nome do programa que você quer. Então Firefox. Vou salvar o arquivo. E ele fez esse ajuste errado aqui da resolução porque eu estou na máquina virtual, né? Então o que eu vou fazer aqui é reiniciar a minha sessão só para ele corrigir esse problema aí. Já está certo agora. Vou novamente abrir esses dois arquivos. Então hyperlength.conf e vou abrir também o hyperlength.lua. Deixa eu arrastar ele aqui para a direita. E agora nós vamos configurar aqui a inicialização automática, né? Aqui na seção de Auto Start. No hyperlength.conf, era comum a gente utilizar esse comando exec_once, né, para definir os programas que nós queríamos iniciar automaticamente. Esse exec_once foi substituído por essa função aqui, exec_cmd, onde entre os parênteses e entre aspas, você vai passar o nome dos programas que você quer executar. Porém, não basta que eu apenas descomente a linha que eu quero aqui, né? Então, por exemplo, ele tem uma linha aqui que ele habilita o Waybar, o Hyperpaper e o Firefox. Então, vou descomentar essa linha. E outra diferença também, né? Perceba que os comentários aqui no hyperlength.lua são dois tracinhos ao invés de utilizar um jogo da velha. Então, para descomentar aqui uma linha, você remove esses dois tracinhos, né? Então, descomentei aqui a linha que habilita o Waybar, porém, se eu deixar desse jeito aqui salvar meu arquivo, ela ainda não vai funcionar, tá? O que eu preciso fazer é habilitar também essa primeira linha e essa última. Por quê? Essa primeira linha, ela vai esperar um evento, ou seja, ela diz que ao iniciar o meu hyperlength, eu vou chamar uma função. E o conteúdo dessa função são essas linhas que você vai habilitar aqui no meio, tá? Esse end aqui é o fim dessa função. Ou seja, ao hyperlength detectar esse evento de hyperlength start, né? Ou seja, ao iniciar o hyperlength, ele vai chamar a função que vai fazer o que você deixar aqui dentro, né? No caso, eu estou executando a Waybar, o Hyperpaper e o Firefox, né? No caso aqui eu vou só remover o Hyperpaper e o Firefox, vou deixar igual está aqui na direita, né? Só apenas a Waybar. Eu vou fazer a mesma coisa para os outros programas, né? Então, se eu quiser adicionar um outro programa na execução automática, então eu uso o objeto global que eu disse para vocês, a hyperlength, ponto, o nome da função, que é exec_cmd, né? Que vem de exec command, executar um comando, e entre parênteses e entre aspas, eu informo aqui o nome do programa que eu quero executar. Então, por exemplo, esse kbuild sy_porca6. Que, como eu disse para vocês, na parte 4, é um programinha para corrigir uns problemas aí no Dolphin, né? Se você quiser entender melhor como isso daqui funciona, volta lá e assiste a parte 4.
E eu posso fazer o seguinte, né? Já que faltam uma, duas, três, quatro linhas, eu vou fazer o seguinte: eu vou pular 4 linhas aqui. 1, 2, 3, 4. Vou pressionar a tecla Alt do meu teclado e vou ir marcando todas elas aqui com o clique esquerdo do mouse. E agora ele posicionou vários cursores aí, né? E posso digitar em todas elas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, hyperland.exec.cmd, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas. É só você selecionar essas 3 linhas aqui, dar um tab nelas, deixar tudo certinho, fazer o mesmo aqui, dar um espaço a mais. E agora eu só tenho que pegar os valores aqui, né, e ir passando aqui para dentro dessas aspas. Então, por exemplo, vou pegar aqui o pullkit, Ctrl C, venho aqui, Ctrl V, vou iniciar também o clip hist, Ctrl C, Ctrl V, a segunda linha do clip hist, Ctrl C, Ctrl V, e o waypaper, Ctrl C, Ctrl V. Salvar meu arquivo. Se eu reiniciar meu Hyperland agora, a waybar já volta a aparecer aqui em cima, o waypaper já vai carregar o papel de parede que eu tinha definido antes, né? Mas por enquanto eu ainda não vou reiniciar, tá? Vou continuar descendo aqui e agora nós vamos configurar as variáveis de ambiente. E segue a mesma regra, né? Então tem uma função que você vai usar para definir os valores. Então vem aqui, hyperland.env, e como parâmetro da função, o primeiro parâmetro é o nome da variável que você vai querer definir. xdg corrente desktop. Coloca uma vírgula, abre e fecha aspas, e aqui dentro você vai colocar o valor da variável. Então, hyperland, Ctrl C, vem aqui, Ctrl V. Faça a mesma coisa para a linha de baixo, hyperland.env, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas, pego aqui o nome da variável, né? Ctrl C, Ctrl V, vírgula, segundo parâmetro, o valor da variável. Venho aqui, Ctrl C, Ctrl V. E eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, né? Eu posso contar quantas faltam. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis. Então, vou pular 7 linhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pressionar a tecla Alt. Vou marcar todas essas linhas. E vou digitar em todas ao mesmo tempo. Então, hyperland.env, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas do primeiro parâmetro. Vou colocar uma vírgula e depois vou abrir e fechar aspas do segundo parâmetro. Aí depois só tem que pegar os valores, copiando e colando aqui dentro. Isso aqui vai demorar um pouquinho, então quando eu terminar, eu volto. Bom, pessoal, então eu já configurei aqui todas as minhas variáveis de ambiente, né, tal como elas estavam definidas aqui no hyperland.conf. E o próximo passo agora, nós vamos configurar aqui as nossas teclas de atalho, né, as nossas keybindings. Então, vou descer aqui para a seção de keybindings. Vou fazer isso nos dois arquivos por uma questão de comparação, né? Aqui está. E à primeira vista você pode pensar que ficou mais complexo, né? Mas isso por conta desse monte de palavras estranhas que você vai ver aqui. Mas depois de analisar um pouquinho melhor, você vai entender que continua bem simples, tá? Primeiro, se você analisar aqui em cima, a primeira coisa que ele vai fazer, assim como ele fazia no arquivo hyperland.conf, é definir uma variável com o nome de mainmod e atribuir a tecla do Windows a essa variável, né? A tecla super, ou seja, ele vai definir que a tecla do Windows será a sua tecla modificadora principal. Com a diferença, é claro, que como eu disse para vocês, que ao invés de agora você utilizar aqui um cifrão para definir o nome da variável, você vai usar a palavra reservada local, né? Então você coloca local, mainmod, igual, e a tecla que você quer. E as bindings em si, tal como acontece também nas variáveis de ambiente na configuração do monitor, ao invés de você colocar aqui bind igual e a bind aqui na frente, você vai utilizar uma função e passar os valores como se eles fossem parâmetros dessa função, né? E tem esse link que ele passa aqui para você. Você pode abrir esse link, ele vai te dar uma estrutura para você entender melhor como isso daqui funciona, tá? Então, vou clicar aqui nesse link, pressionando a tecla Ctrl, né? Ele vai abrir aqui para mim uma página no meu navegador. Deixa eu mandar para uma outra workspace. E aqui ele vai passar para você a estrutura padrão, né? Ou seja, você chama a função bind e você passa primeiro, antes da vírgula, as teclas que você quer usar e depois o dispatcher. O dispatcher, ele é uma ação que o Hyperland manda para o compositor e essa ação pode ser qualquer coisa, né? Pode ser executar um programa, fazer uma manipulação de janela, entre outras opções aí. E aqui ele dá um exemplo aqui embaixo, por exemplo, pressionando a tecla Windows, Shift e Q, ele vai executar o Firefox, ou seja, ele chama um dispatcher que executa um comando e esse comando é o Firefox. E existem diversos tipos de dispatchers, tá? Se você vir aqui no menu aqui esquerdo, ele tem essa opção aqui chamada dispatchers. E descendo um pouquinho aqui, você vai ver uma lista enorme de opções que você pode usar aí. Então, tem opções gerais, por exemplo, essa daí de executar um comando, né? E ele vai dizer o que cada um desses dispatchers fazem. Então, por exemplo, no caso aqui, esse daqui executa um comando. Tem um outro dispatcher aqui, por exemplo,
de exit, né, onde você pode encerrar a sua sessão do Hyperland, porém que ele diz que ele recomenda você usar o Hyper Shutdown, né, mas tem diversas opções aí que você pode explorar. Descendo um pouquinho mais, ele te dá alguns dispatchers relacionados a janelas, né, e olha que interessante uma coisa. Se você prestar atenção aqui em cima, ele passa o caminho do dispatcher que você vai usar. Então, por exemplo, se você quiser usar esse dispatcher chamado execxmd, você tem que usar esse caminho completo aqui. Hyperland.dsp, que vem de dispatcher, né? Ponto, e aqui você coloca o dispatcher que você quer usar. Então, se eu voltar aqui no exemplo, ó, seria hyperland.dispatcher.execxmd, que é exatamente o caminho que ele usa aqui. Então, ao pressionar a tecla mainmod mais Q, ele vai executar o terminal, né? Porém, para usar esse execxmd, você tem que usar o caminho que ele te passa aqui, que é hyperland.dispatcher.execxmd. E é o que ele faz aqui, hyperland.dispatcher.execxmd, né? Se você descer aqui nos dispatchers de janelas, você vai ver que o caminho deles é diferente. Você vai usar hyperland.dispatcher.window. E o nome do dispatcher, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fechar uma janela, o caminho completo seria hyperland.dispatcher.window.close, tá? Você tem que ficar de olho nessa definição aí, dependendo da categoria que o dispatcher está, você tem que usar uma palavra a mais aqui no caminho dele, tá? Então, primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui definindo as teclas de atalho que já existem, né? Tal como a gente tinha definido antes do hyperland.conf. Então, no meu hyperland.conf, eu estava usando aqui a tecla modificadora mais a tecla return, né? Que é a tecla enter. Então, eu vou modificar aqui a minha tecla de atalho e vou mudar aqui de Q para return, que é a tecla enter. Mas só um detalhe, tá? Você deve estar se perguntando o que são esses dois pontinhos. Esses dois pontinhos significam que você está concatenando os valores. O que é concatenar? É você juntar o valor de texto dessa variável aqui, ou seja, super, com esse outro texto aqui, que é, no caso, mais return. Ou seja, basicamente, ele está pegando esse valor super e jogando aqui dentro desse texto também. Tá? É como se eu estivesse fazendo isso daqui. Ó. Ao invés de utilizar o nome da variável ali, você poderia também fazer isso daqui, né? Passar o texto dela aqui dentro direto. Seria basicamente a mesma coisa. Porém, aqui, ele usa o nome da variável e concatena o valor dessa variável, ou seja, o texto super, aqui com esse outro texto aqui da frente, tá? Por isso que o mais, ele está dentro do texto aqui da frente, tá? Porque ele está somando esse texto super com esse texto return, ou seja, Windows mais Enter, tá certo? E no caso aqui, então, ele vai executar o meu terminal. Aqui na segunda bind, são as teclas para fechar uma janela. Né? E aqui no meu hyperland.conf, eu estava utilizando 3 teclas. A tecla modificadora, a tecla Shift, mais a tecla Q. Então, o que eu vou fazer vai ser definir essas duas teclas aqui dentro, né? Essas 3 teclas, na verdade. Mas a primeira é a mainmod, né? Então, eu vou somar a tecla modificadora, mais a tecla Shift, mais a tecla Q. Opa, vem aqui Q. Desse jeito aqui. Se eu salvar o arquivo agora, vou abrir uma janela aqui aleatória, por exemplo, a do Dolphin, e agora eu posso fechar ela com Windows, Shift e Q. Aí já vai funcionar. Então, para definir 3 teclas de atalho, você faz desse jeito aqui, tá bom? Você deixa aqui em mainmod, 2 pontinhos, né? Eu vou somar o texto de mainmod com esse outro valor aqui da frente, depois você coloca o restante das teclas dentro dessas aspas aqui. Para encerrar o Hyperland, é o Windows IM mesmo. Para executar o gerenciador de arquivos, que é o Dolphin, no meu caso, eu estava usando aqui o Windows ID, então vou mudar aqui de E para D. Para ativar o modo de janela flutuante, aqui eu estava usando o W, né, o Windows IW, então vou mudar aqui de V para W. Executar o menu, eu estava utilizando aqui o Windows IE, então vou mudar aqui de R para E. Esse pseudo aqui eu não configuro, como eu disse, é uma opção que eu não tenho costume de usar, então eu deixo o valor padrão mesmo. Alternar o modo de divisão de janelas. Aqui ele está usando mainmod e J, né? Mas no meu caso aqui antes eu estava usando a tecla Alt esquerda, né? Então, mainmod mais Alt esquerdo. Então, vou mudar aqui também. Alt underline L. Vou salvar o arquivo. Se eu abrir a janela do Dolphin, por exemplo, algum outro programa aqui, Firefox, posso pressionar aqui então Windows e Alt e ele vai alternar, né, entre o modo vertical e horizontal. Bom, então agora que nós já definimos aqui as teclas principais, né, as key bindings principais, o que nós temos que fazer agora é adicionar aquelas que nós tínhamos adicionado manualmente aqui no hyperland.conf. Né? Então, por exemplo, eu tinha uma key binding para maximizar a janela, pressionando Windows e espaço, e tinha também uma key binding para ativar o modo tela cheia, pressionando Windows Shift espaço. Então, o que eu vou fazer é adicionar essas duas aqui, tá? Então, aqui na linha de baixo, eu vou criar uma nova key binding, hyperland.bind
e vou primeiro passar quais teclas eu quero pressionar. Então, a tecla Windows, ou seja, a tecla MainMod, vou concatenar. Com qual tecla eu vou combinar ela? Com a tecla espaço. O que eu vou executar? E aqui eu passo o dispatcher responsável por ativar o modo tela cheia. Aí eu posso pesquisar lá naquela página qual dispatcher eu tenho que usar. E ele tem aqui esse dispatcher full screen, onde ele pede 3 parâmetros, todos eles opcionais, mas ele me diz aqui que essa função, ela ativa o modo tela cheia, ativa o modo tela cheia, e ele me diz aqui, que mode, ou seja, esse parâmetro aqui, ele pode ser maximized ou full screen, dependendo do que eu quero, se eu quero maximizar a janela ou se eu quero ativar o modo tela cheia. E ele me diz que esse parâmetro action, essa ação, ele pode ser toggle, ou seja, liga e desliga, apenas ligar, com um valor de set, ou um set para apenas desligar. E no caso, eu quero que ele seja um liga e desliga. Se ele estiver maximizado, eu quero que ele volte ao estado normal. Se ele estiver no estado normal, eu quero que ele maximize. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa função, só que eu tenho que chamar ela pelo caminho completo, ou seja, hyperland.dispatcher.window.fullscreen, tá? Então, vou colocar esse caminho completo aqui. Então, vem hyperland.dispatcher.window.fullscreen, caminho completo, tá? Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E entre as chaves, você informa os parâmetros, tá? Então, primeiro, como ele diz aqui, eu tenho que usar o parâmetro mode, onde eu especifico se vai ser maximized ou full screen, tá? Então, eu coloco aqui mode igual, e eu coloco aqui, então, maximized, que eu quero que, por enquanto, ele maximize a janela. Coloco uma vírgula, e o segundo parâmetro é o parâmetro action, ou seja, qual ação que eu quero? Eu quero ligar o modo tela cheia, quero desligar, ou quero uma chave liga e desliga? Eu quero liga e desliga. Então, é o valor toggle, tá? Então, vem aqui, action, igual, e passo o valor de toggle. Opa, desse jeito aí mesmo, tá certo. Ah, não, coloquei um P aqui, ó. Tô enxergando mal, já tô escrevendo coisa errada, Então, eu vou salvar aqui o arquivo, e se eu pressionar aqui agora, então, deixa eu só abrir uma outra janela, para testar. Então, vou pressionar aqui Windows e espaço, e ele maximizou a janela. Windows espaço novamente, ele sai do estado maximizado. Tá? Então, o maximizado já está correto. O próximo passo é definirmos agora o modo tela cheia mesmo. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, na linha de baixo, adicionar também uma keybind para o modo tela cheia. Hyperland.bind, tecla MainMod, concatena com a tecla Shift e espaço. Tá? Então, Windows espaço maximiza, Windows Shift espaço ativa o modo tela cheia. A função que eu vou chamar, o dispatcher, que eu vou chamar exatamente o mesmo, ou seja, hyperland.dispatcher.window.fullscreen. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e entre as chaves eu passo os parâmetros. E o que vai mudar aqui é o mode, Então eu coloco aqui mode igual, e aqui, ao invés de utilizar o maximized, eu coloco aqui o full screen. E na frente, o action, coloco uma vírgula para separar os parâmetros, e o action, eu quero também uma chave liga e desliga. Então também coloco aqui o valor de toggle. Salvo o arquivo. Se eu pressionar agora Windows Shift espaço, olha lá, ele maximiza o VS Code. Windows Shift espaço novamente, aí ele volta o estado padrão. A próxima keybind é uma keybind para iniciar o navegador de internet. No meu caso aqui eu estou usando o Firefox, mas eu vou chamar a variável exatamente como eu fiz aqui. Tá? E a variável que executa um comando, ele tem um exemplo aqui em cima, que é essa hyperland.dispatcher.execcmd. Então eu vou chamar esse dispatcher aqui. Tá? Então, primeiro, vou passar a bind, Então, hyperland.bind. Quais teclas eu quero usar? Tecla modificadora, mais a tecla F. Quem que eu vou chamar? hyperland.dispatcher.execcmd. E aqui dentro eu vou passar a variável que eu criei lá em cima. Lembre-se que eu criei uma variável aqui em cima, com o nome de Internet Browser. Então, vou passar ela aqui embaixo. Aqui. Vou passar Internet Browser. E nesse caso, eu não utilizo as aspas, porque eu estou passando a variável em si. Tá? Se eu estivesse passando aqui Firefox explicitamente, Firefox, aí sim eu teria que usar aqui as aspas, tá bom? Mas no caso, como eu estou passando o nome da variável, eu passo sem as aspas, tá bom? Coloco aqui Internet Browser. Salvando aqui, Windows e F, abriu o Firefox. A próxima bind é a bind para ativar o histórico do clip hist. Então, ela vai seguir a mesma estrutura aqui do execcmd. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui, vou colar aqui na linha de baixo. Só vou mudar aqui agora, eu quero usar a tecla MainMod mais V para ativar o histórico do clip hist. E o comando que eu vou executar vai ser entre aspas, porque eu vou passar o comando em si e não uma variável.
vai ser esse comando extenso aqui do clip hist. Então, vou dar um Ctrl C, venho aqui, dou um Ctrl V, salvando o arquivo. Opa, alguma coisa deu errado, deixa eu ver o que que é. Ah, sim, ele está me dizendo que falta um parêntese. Ah, sim, aqui na frente, ó, falta um parênteses. Vou salvar o arquivo, e aí, pressionando o Windows e V, ele abre o histórico do clip hist, né? Bom, então agora nós já acabamos de definir aqui as teclas principais, né? E como uma forma de explorar um pouquinho mais como funcionam esses dispatchers, eu vou fazer o seguinte. Vou fechar aqui esse hyperland.conf, né? Porque eu não preciso mais dele. Salvei meu arquivo, né? Vou fazer o seguinte, eu vou reiniciar agora aqui meu hyperland. Iniciar novamente, só para ele aplicar aqui a Waybar. O Firefox deu um erro aqui porque eu tinha deixado ele aberto quando eu reiniciei, né? Vou colocar aqui reiniciar o Firefox. Ele vai abrir na mesma página que ele estava antes. Aí. Então ele pode ver que ele voltou aqui também ao Waybar. Ele voltou com o meu papel de parede, né? E no meu Hyperland principal, eu tenho um conjunto de teclas aqui que eu gosto de usar. Por exemplo, eu tenho aqui algumas janelas abertas, né? Vou abrir 3 janelas aqui. Se eu pressionar Windows, Shift e alguma das setinhas, eu consigo trocar o posicionamento das janelas, né? Acho que isso aqui é uma ação bem interessante. Aí você pode adicionar essa função também lá no hyperland.lua, tá? Vou mostrar para vocês. Uma outra função também é que eu gosto de usar Ctrl, Windows e as setinhas para redimensionar as janelas. Então você pode redimensionar utilizando o mouse e pode redimensionar também usando a tecla, esse conjunto de teclas, né? Que você vai definindo para o seu gosto, né? Então no meu caso aqui eu uso Windows Ctrl e setinha para redimensionar a janela e Windows Shift e setinha para mudar o posicionamento delas, né? Então eu vou adicionar essas duas funções aqui também lá no nosso arquivo hyperland.lua. Tá? Então, voltando aqui para a nossa máquina virtual, eu vou abrir novamente o hyperland.lua, code.config/hyper/hyperland.lua, fechar aqui o terminal, voltar para a seção de keybindings. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá para aquela página, já está aberto o Firefox, né, aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui na primeira área de trabalho e o Firefox na segunda. Então, eu vou voltar aqui para os dispatchers e eu vou ver qual dispatcher que faz essa troca de janela, né? E eu já sei qual que é porque eu apliquei lá no meu, que é esse dispatcher aqui chamado de swap. Né? Esse swap ele vai fazer aquela troca de janelas, né? E eu tenho que passar aqui para ele um parâmetro que é o direction, ou seja, eu vou passar a direção que eu quero mover a janela, tá? Então, como aqui no caso serão 4 keybindings, porque uma é para mover a janela para cima, outra para baixo, uma para a esquerda, uma para a direita, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova seção aqui no meu arquivo, vou adicionar um comentário aqui de... Opa, comentário no caso que é 2 tracinhos, né? E vou comentar aqui no caso, por exemplo, swap Windows, ou seja, vai fazer a troca de janelas, né? E aqui, então, vou criar essas 4 keybindings. Então, hyperland.bind, quais teclas eu quero usar? Tecla mainmod, vou concatenar, então a tecla do Windows mais a tecla Shift, mais a tecla esquerda, por exemplo, vou fazer o quê? Eu vou chamar, então, essa função swap. Né? E essa função swap, ela está dentro aqui também do hyperland.dispatcher.window. Então, eu coloco hyperland.dispatcher.window.swap. E o parâmetro que eu tenho que passar, entre parênteses e entre chaves, é o direction, que é igual, e aqui eu passo para ele a direção que eu quero. No caso, como eu estou pressionando essa setinha para a esquerda, eu quero mover para a esquerda. Então, eu coloco aqui left. E eu vou fazer a mesma coisa para as outras direções. Né? Então, vou copiar tudo isso daqui. Vou colar mais 3 vezes. Quando eu pressionar Windows Shift e seta para a direita, a janela será trocada com a janela da direita. Então, direção vai ser right. Para cima, a mesma coisa. Então, up. Muda aqui para up. E down, eu mudo aqui também para down. Salvando o meu arquivo, se eu abrir aqui agora algumas janelas, ou pressionar Windows Shift seta para cima, ele troca com a janela de cima. Windows Shift para baixo, troca com a janela de baixo. Mesma coisa funciona para a esquerda e para a direita, tá? Então já está funcionando aí. Então o próximo passo agora é configurarmos aqui as teclas para redimensionar as janelas. Né? Então vou criar uma nova seção, que também serão 4 keybindings, e vou chamar aqui de Resize Windows. With Keyboard, né? Redimensionar janelas com o teclado. E aqui eu vou adicionar então mais 4 keybindings. Então eu vou procurar lá qual é a keybind, ou qual a função, né? Qual dispatcher eu tenho que usar para fazer esse redimensionamento. Eu também já vi aqui antes, né, que eu tenho que usar aqui a função Resize, onde eu passo para ela 3 parâmetros, o x, o y e se ela é relativa ao tamanho atual ou não.
Então, vou adicionar essa aqui bind ali também. Hyperland.bind, tecla mainMod, concatena com mais a tecla Ctrl, mais a tecla esquerda, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou chamar esse dispatcher aí, que também está dentro da classe Windows, tá? Então, é hyperland.dispatcher.windows.resize. E os parâmetros que eu vou passar aqui para ele, como ele diz aqui, eu tenho que passar primeiro o valor em x, o valor em y, e se ele vai ser relativo ao tamanho atual. Então, se é para a esquerda que eu quero mover, no caso aqui, ele vai ser o valor em x negativo. Tá? Então, o x, eu coloco aqui um valor negativo, por exemplo, menos 15, que é um valor que eu já testei e que eu uso lá no meu. Tá? Vírgula, o valor em y, ele não vai ser alterado quando eu pressiono a tecla para a esquerda. Né? Então, o valor em y, eu deixo em 0. E o parâmetro relative, ele pode ser verdadeiro ou falso. Né? Então, eu coloco aqui true, ou seja, ele vai ser relativo ao tamanho atual. Então, vou salvar isso daqui, vou fazer um teste. Né? Vou abrir a janela do Dolphin, vou pressionar aqui, por exemplo, então, Windows, Ctrl e seta para a esquerda. E olha lá, ele já redimensiona, né? Porém, olha o que acontece. Eu estou segurando a tecla e ele só mexe um pouquinho. E aí entra o uso das flags, tá? As flags são um terceiro parâmetro que você tem a opção de colocar aqui no parâmetro bind, na função bind, né? E você pode, por exemplo, definir com uma flag que você quer que um comando ele seja executado repetidas vezes enquanto você mantém uma tecla pressionada. Tá? E voltando lá para aquela página, vindo aqui em binds, você pode ver quais flags você pode usar. Tá? Descendo um pouquinho aqui, ele vai te passar uma lista de binds, de flags que você pode usar. E ele tem uma flag aqui chamada de repeating. E você passando essa flag, você garante que um comando seja executado enquanto você mantém a tecla pressionada. Tá? Então, depois de passar a função que eu quero executar, fora do parênteses dessa função, eu vou colocar uma outra vírgula, vou abrir e fechar chaves novamente e vou passar aqui para ele a flag que eu quero usar. E no caso, eu quero usar essa flag repeating, que é igual a true. Salvando aqui o arquivo. Se eu tentar fazer a mesma coisa que eu fiz agora há pouco, então vou pressionar a tecla e vou segurar ela, né? E olha lá, ele vai continuar sendo executada enquanto eu mantenho a tecla pressionada. Fechar aqui, vou fazer a mesma coisa para o comando de baixo. Tá? Então, vou fazer mais um aqui manualmente, só para fixar mentalmente. Né? Então, hyperland.bind. Vou passar aqui para ele, então, a tecla modificadora, mais a tecla Ctrl, mais a tecla Ctrl, mais a tecla direita, e ele vai chamar a função hyperland.dispatcher.window.resize. E como parâmetro aqui, entre chaves, né, eu vou passar para ele, então, o valor de x em positivo agora, né, porque eu vou para a direita. Então, o 15 agora vai ser positivo. O valor em y não vai ser alterado. E o posicionamento ele vai ser relativo ao posicionamento atual. Né? Posicionamento não, né? O tamanho vai ser relativo ao tamanho atual. Né? Então, depois aqui do comando que eu vou executar, eu vou novamente adicionar essa flag de repeating, que é igual a true. Né? E eu vou fazer a mesma coisa, então, para cima e para baixo. Né? Então, vou dar um Ctrl C aqui agora, dar um Ctrl V duas vezes, e para cima, né? Então, up. O que eu vou fazer vai ser alterar agora o valor em y. Né? Então, o x aqui eu vou mudar para 0. Eu quero redimensionar em y. E como é para cima, a gente utiliza valores negativos. Então, para cima será menos 15. Já vou mudar aqui para baixo, que vai ser 15 positivo. E já vou mudar aqui de right para down. Salvando aqui agora. Opa, apaga ST, né? Salvando aqui agora. Vou abrir aqui algumas janelas. Então, Windows, Ctrl e seta para cima, ele redimensiona para cima. Windows, Ctrl e seta para baixo, ele redimensiona para baixo. Opa, só que ele está indo para a direita também. Alguma coisa está errada aqui. Deixa eu ver. Sim, eu esqueci de remover aqui o valor de x quando pressiona para baixo. Né? Então, o x tem que ser 0. Salvando. Testando de novo. Windows, Ctrl, seta para cima, redimensiona para cima. Windows, Ctrl, seta para baixo, redimensiona para baixo. Windows, Ctrl, seta direita, vai para a direita. E Windows, Ctrl, seta à esquerda, vai para a esquerda. E essas flags, você pode usar diversas, né? Existem diversas flags aí. Uma interessante também é essa de release, né? Onde ele só ativa o comando quando você solta as teclas, né? Mas tem diversas opções aí. Cabe a você perder um tempinho para ler todas elas aí, tá? Vale a pena você dar uma olhada no que você pode usar. Tanto nas flags, quanto também aqui nos dispatchers, né? Como eu disse, tem diversas opções que você pode explorar. Cabe a você dar uma olhada aí no que você pode fazer. Bom, pessoal,
Então, nesse vídeo aqui, acho que deu para vocês entenderem como funciona esse novo arquivo hyperland.lua, né? Deu para vocês verem que não é tão difícil de você configurar ele. O que muda é apenas o estilo de declaração. A estrutura do arquivo, como eu disse, ela permanece exatamente a mesma do arquivo anterior, do hyperland.conf. Então, não tem por que você não utilizar esse arquivo a partir de agora, tá? Então, a partir de agora, nessa série de vídeos, nós vamos começar a trabalhar em cima desse arquivo aqui, tá? Então, é importante que você adapte a sua configuração para esse novo formato aqui, como mostrei para vocês agora, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para dar uma força. E se você acha que esse vídeo foi realmente útil, ajude a compartilhar se possível. Assim você faz com que ele alcance muito mais pessoas, tá certo? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou!